Boa tarde a todos. Caro Francisco Santos, muito obrigada pelo convite e felicito a Região de Leiria por esta iniciativa. Senhor Presidente da Câmara, na sua pessoa, permita-me cumprimento também todos os eleitos autárquicos aqui presentes, senhores empresários, caros oradores, colegas desta conferência, caros participantes. Fui convidada para tecer aqui algumas palavras sobre o ecossistema empresarial do Concelho de Orem. Como já foi aqui dito, é um ecossistema diversificado e o Sr. Presidente da Câmara também já me facilitou o trabalho aqui no início de dar alguns dados e, portanto, poderei passar alguns slides. Portanto, o número de habitantes já foi referido, nas estatísticas de 2022, 45.308, a superfície. O território de Orem tem 60,9% da população entre os 25 e os 64 anos, ou seja, está em idade ativa, contra a média nacional de 63,2%. A população jovem dos 0 aos 14 representa 12,2% contra a média nacional de 13%. E a população estrangeira representa 6,3% da população total. Com 6.019 empresas e 17.797 pessoas ao serviço, o Concelho de Orem apresenta um panorama económico diversificado, constituído essencialmente por micro, pequenas e médias empresas. Há a salientar que 59% são empresas em nome individual e que 99,9% são PMEs. De salientar ainda que as 4 maiores empresas do município concentram 15% do volume de negócios e 6% do pessoal ao serviço. O Concelho apresenta uma boa dinâmica empreendedora quando comparado com os restantes municípios do Médio Tejo. Analisando os números de constituição de novas empresas, verificamos que, num período de 12 meses, foram constituídas 141 novas empresas, o que representa um peso de 22,7% do número total de empresas constituídas no Médio Tejo neste mesmo período em análise. Também sinal da dinâmica empresarial é o facto de apresentarmos uma taxa de desemprego residual na ordem dos 2%, como já foi referido, muito abaixo dos 6,5% nacionais. A nível do comércio internacional, Orem, embora tenha um saldo da balança comercial negativo, tem uma taxa de cobertura das importações de 85%, o que é um indicador que está acima da média nacional, que é de 71%. Os principais setores que impulsionam a economia local incluem o comércio, a indústria, a construção, os transportes e o turismo. O comércio por grosso e a retalho representa 37% do total do volume de negócios, seguindo-se as indústrias transformadoras com 25%, a construção com 11%, os transportes e armazenagem com 6% e o alojamento e restauração com 5%. Os restantes 21% são distribuídos por diversos setores de atividade, como poderão ver na tabela seguinte. Além do comércio por grosso e a retalho, importa salientar que a indústria é composta essencialmente por empresas nas áreas da metalurgia e metalomecânica, fabricação de produtos em betão, gesso e cimento, serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e outras pedras, extração de pedra, serralharia, fabricação de mobiliário, fabricação de artigos plásticos e fibras sintéticas, fabricação de vestuário, panificação, pastelaria, produção de azeite, produção de vinhos, entre outros. A agricultura, embora pouco expressiva em termos económicos, é um setor importante em Orem. O cultivo de oliveiras e vinhas beneficia de um clima favorável e do solo fértil da região. A produção do vinho medieval de Orem, produto único e diferenciador, é um ativo ainda por potenciar. As práticas agrícolas sustentáveis estão a ganhar espaço, melhorando a produtividade e a qualidade dos produtos. A silvicultura e a exploração florestal também adquirem relevância e potencial de desenvolvimento. O Concelho ressentiu-se de forma especial na pandemia devido ao forte impacto da ausência de turismo, mas em compensação, outros setores de atividade aguentaram e até cresceram durante este período.
Chegados a 2023, podemos dizer que a recuperação do setor do turismo aconteceu e que os números estão a atingir os valores dos melhores anos e até a ultrapassar. O turismo, como já foi referido, é um dos pilares económicos de Orem, não só pela atividade económica direta, mas também por toda a atividade económica indireta. Este seu efeito alavanca da economia, conhecido de todos, reforça a sua grande importância. Fátima é uma forte marca mundialmente conhecida que atrai visitantes de todo o mundo. Segundo os registros do Santuário de Fátima, visitaram o santuário em 2023 6,8 milhões de pessoas de 94 diferentes nacionalidades, o que demonstra a recuperação do drástico período da pandemia. Só o ano excepcional do centenário das aparições e ano subsequente apresentaram melhores números em termos de visitantes. O território conta com um bom parque hoteleiro, o qual tem sido objeto de requalificação. Apresenta alguns dados do INE, alguns dados do Registro Nacional de Turismo de Portugal, os quais evidenciam alguma disparidade, que não me cabe explicar, não sei quais os motivos, talvez por existirem estabelecimentos que só estão abertos pontualmente, que não enviam os registros para o INE na altura devida, mas apresento aqui os dados quer do INE, quer do Turismo de Portugal. O INE registra 49 hotéis contra 61 licenciados pelo Turismo de Portugal. O INE registra 26 estabelecimentos de alojamento local contra 284 licenciados pelo Turismo de Portugal. O parque hoteleiro ainda não conta com nenhum hotel de 5 estrelas, tem 17 hotéis de 4 estrelas, 24 de 3 estrelas, 17 de 2 estrelas e 3 de 1 estrela. Tem ainda 5 alojamentos turísticos de turismo de espaço rural e habitação. Como fator crítico, temos a baixa taxa de ocupação, de 29%, contra a média nacional de 45,7%, o que está muito ligado ao excesso de oferta de alojamento na época baixa e à forte sazonalidade que ainda se faz sentir. Registra-se ainda uma estada média baixa de 1,7, quando a média nacional está nos 2,6. Os estabelecimentos de alojamento referidos registaram em 2023 mais de 1 milhão de dormidas, já muito próximo do recorde de número de dormidas registados em 2017, ano do centenário das aparições, e ultrapassando já os números de 2019. Em anos padrão, ou seja, em anos pré-pandemia, as dormidas em Orem apresentavam uma proporção de 70% para dormidas internacionais contra 30% de dormidas nacionais, o que evidencia a importância internacional de Fátima e do turismo religioso. Em 2022, ano ainda condicionado por alguns efeitos da pandemia, principalmente em mercados de longa distância, nomeadamente no mercado asiático, a proporção estava em 58 dormidas internacionais para 42% de dormidas nacionais. Permite-me apontar alguns constrangimentos, nomeadamente a dificuldade em captar grandes empresas para o concelho, a falta de recursos humanos, a existência de recursos humanos pouco qualificados face à necessidade das empresas. Eu diria que o tecido empresarial avança mais rápido que a capacidade de resposta e de alteração de conteúdos dos estabelecimentos de formação e ensino, a recessão demográfica, o excesso de carga fiscal e excesso de burocracia é uma constante, infelizmente, que ainda não viu melhores dias, a deficiente acessibilidade por ferrovia, o comércio tradicional que apresenta algum declínio, aldeias com tendência para a desertificação e sem condições para atrair residentes, o setor agrícola pouco expressivo e muito fragmentado, a forte sazonalidade baixa, estada média, baixa taxa de ocupação já referidas, baixos proveitos por aposamento, o turismo muito concentrado na visita ao Santuário de Fátima e pouco aproveitado pelo resto do território, a deficiente estruturação dos caminhos de Fátima, o que condiciona a sua promoção e tirar-se um maior proveito económico dos mesmos,
A ausência de uma gastronomia tradicional do concelho, que tenha expressão e que seja devidamente promovida, entre outros. Estes são alguns dos constrangimentos que me permiti referir. Não obstante o grande espírito empreendedor e a qualidade dos nossos empresários, é necessário apostar no reforço da capacitação e atualização dos mesmos. O nosso Sr. Presidente do Instituto de Emprego acabou de referir que, de facto, as mudanças são aceleradas e que mesmo os mais capacitados facilmente ficam desatualizados. E há alguma dificuldade de muitos dos empresários, principalmente pequenos, das micro e pequenas empresas, acompanharem a evolução tecnológica e digital da economia. O mundo, de facto, muda demasiado rápido. Ainda que tenhamos grande qualidade nos estabelecimentos de ensino do concelho, que penso que é a opinião generalizada, desde o pré-escolar ao ensino secundário e profissional, e a existência de uma vasta oferta de formações qualificantes para pessoas ativas e desempregadas, o concelho debate-se em múltiplas áreas com um déficit de oferta de recursos humanos em geral e de oferta de recursos humanos qualificados em particular. Existe um efetivo desajuste entre a procura por parte das empresas e a oferta existente. A inexistência da oferta de ensino superior e a dificuldade, quer na retenção de talento, quer na captação de talento para o concelho, é um dos principais desafios atuais. Nós sabemos que não podemos ter um estabelecimento de ensino superior em cada concelho, mas sabemos que também podemos trabalhar em conjunto e tirar o devido proveito de parcerias. O concelho precisa de se tornar efetivamente atrativo para a fixação de jovens qualificados e para a constituição de família. Importa salientar aqui o importante papel que os imigrantes têm tido na ocupação de vagas de trabalho, sem os quais o problema seria ainda mais grave. A este nível, será importante reforçar as condições para o acolhimento no concelho, nomeadamente através da oferta de habitação digna e a preços acessíveis. Fundamental é também a existência de condições de acompanhamento e formação dos imigrantes. Muita coisa já tem sido feita, sabemos, mas é ainda insuficiente. A Escola Profissional de Orem e a Escola de Hotelaria de Fátima, projetos fundados pela Assis e pelo município de Orem, a que se juntou mais tarde o Centro de Estudos de Fátima, são instituições de referência no concelho que muito têm contribuído para o fornecimento de profissionais qualificados para as empresas da região. No entanto, verifica-se uma falta de interesse dos jovens pelas profissões que mais empregabilidade oferecem. Vão-me perdoar, mas eu diria mesmo que é um pouco assustador o número de jovens cujo objetivo é serem youtubers, influencers, coaches, etc. Comentário à parte, penso ser fundamental, e aqui o IFP pode ter um papel importante, desenvolver uma forte campanha de dignificação das profissões para que as ofertas formativas e as ofertas de trabalho se tornem mais atrativas para os jovens portugueses, já que a empregabilidade existe. Trabalhar aos fins de semana é muito chato porque não se pode estar com a família, mas também é uma oportunidade de estar em lazer em períodos onde não há tanta procura, onde os preços são mais baixos. Há a hipótese, de facto, de transmitir e de fazer campanhas, tornando algumas profissões mais atrativas. É ainda fundamental e estratégico dotar o concelho de uma grande infraestrutura, centro de eventos, artes e conhecimento, centro de congressos, chamemos-lhe o que for, ou, porque não, o Convention Bureau do centro, que penso que está a ideia em discussão, que permita trabalhar o segmento mais, permitindo deste modo acolher a recepção e organização de grandes eventos profissionais e assim combater a sazonalidade e a baixa taxa de ocupação, gerando mais valor para os operadores nacionais e para o território em geral. O território tem todas as condições para o efeito, faltando apenas a infraestrutura física adequada. Se esta não for criada agora, penso que se perde definitivamente uma oportunidade.
Continuar a apostar nas atividades de promoção do turismo religioso de forma a aumentar o nível, a manter, primeiro, e a aumentar o nível de internacionalização e complementar com a estruturação de outros produtos turísticos, resolver a baixa qualidade do serviço ferroviário e encontrar soluções para que o Concelho de Orem seja também servido pela alta velocidade. Desenvolver um projeto de investigação, uma proposta que já lancei em alguns fóruns, acho interessante. Desenvolver um projeto de investigação sobre a alimentação dos pastorinhos de Fátima e adotar alguns desses pratos como a gastronomia tradicional do concelho, que o é, acrescentando desta forma significância e história. Investir em inovação e sustentabilidade para que Orem se posicione como um líder regional. Apostar na agricultura biológica e na economia circular, formando e incentivando os agentes económicos a adotarem estas novas práticas. Manter a regularidade da atividade cultural no concelho, que tem tido um significativo reforço nos últimos anos, como forma de o tornar um território atrativo, não só para viver, mas também para quem nos visita. Criar novas áreas de acolhimento empresarial de nova geração, mais resilientes, mais verdes e mais digitais. Criar incentivos à revitalização do comércio tradicional, porque não facultando o acesso a serviços de design de interiores e reabilitação de fachadas. Em termos de recursos, temos alguns recursos importantes no concelho. A centralidade do território, as acessibilidades externas centradas na A1 através do Nó de Fátima, no acesso ferroviário à linha do Norte, com a estação de Caxarias e no IC9, sabemos que são necessárias mais, e a questão da ligação à alta velocidade, a questão da ligação do IC9 à A1, etc., que é reclamado também pelo município de Orem, são fundamentais. As áreas de acolhimento empresarial, não vou falar nelas, o Sr. Presidente já falou, este é um projeto para ser inaugurado. Temos empresários resilientes e uma estrutura empresarial diversificada, que é um recurso valioso. Temos um território a norte do concelho rico em água, recurso que já é valioso, mas que irá ser mais valioso no futuro. É rico em água, natureza e floresta, com grande potencial de desenvolvimento. Temos o Centro de Empresas de Orem, criado em parceria, instalações cedidas pelo município de Orem e que é espaço gerido pela ACIS, que tem 13 espaços de incubação de empresas, cada espaço de 11 metros quadrados, com acesso à rede Wi-Fi e sala de reuniões partilhada. Este centro de empresas já acolheu mais de 80 novas empresas ao longo de 11 anos de existência, com uma taxa de sobrevivência das mesmas após os 3 anos de incubação, 3 anos é o período máximo que podem estar neste espaço, de 70%. Temos a Startup de Orem, que não tem números, mas deixo aqui a informação que estamos disponíveis para conversar com o município de Orem sobre este projeto. Temos uma marca mundialmente conhecida, Fátima. Temos oferta formativa de grande qualidade, ACISO, Insignar e IFP. Nós próprios, ACISO, desenvolvemos e estamos a finalizar o projeto do comércio mais digital e temos facultado um manancial enorme de formações nesta área. Temos o nosso workshop internacional de turismo religioso, desenvolvido com o apoio do município e também com o apoio do Turismo de Portugal e em algumas das edições da CCDR Centro. Um grande evento turístico dirigido aos profissionais do setor do turismo, de periodicidade anual, que promove e vende o Concelho de Orem, mas não só, promove e vende a região centro e todo o país. De notar que o evento permite a realização de mais de 5.000 reuniões de contactos de negócio entre os operadores turísticos internacionais que trazemos cá e os empresários nacionais. Temos a aceleradora do comércio digital do Médio Tejo, sediada na ACIS e liderada pela ACISO, e que conta com o apoio das associações empresariais a Citofeba e ACE na qualidade de antenas. Este projeto, integrado no Acelerar 2030 para um centro mais digital, já está em curso e contempla a intervenção em 700 empresas de comércio e serviços do Médio Tejo. Estamos a efetuar, nesta altura, o diagnóstico de maturidade digital e, em função dos resultados do diagnóstico aplicado a cada empresa, as empresas terão acesso a vouchers para a implementação de ferramentas digitais no seu negócio, apoiando-se
os estabelecimentos comerciais locais a modernizarem-se digitalmente, proporcionando-lhes ferramentas e os conhecimentos necessários para crescerem no mercado cada vez mais digitalizado. Por último, e não menos importante, permitam-me que vos diga, temos a ACISO, uma associação empresarial de proximidade que apoia as empresas e promove projetos de desenvolvimento no território. Em resumo, o ecossistema empresarial de Orem é robusto e diversificado. Com uma combinação de tradição e inovação, o Conselho oferece um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios em vários setores. Penso que as perspectivas futuras são promissoras, com potencial para o crescimento contínuo e sustentável. Muito obrigada pela vossa atenção.